Bom dia, tudo bem aí? Só lembrando, né? Ainda estamos precisando de estar com máscara. Então, o que nós vamos ver hoje? Conceito de física, continuando o nosso estudo de ótica, nós vamos ver a refração da luz. O que é refração da luz? Então, a luz, quando passa de um meio para outro de propagação, ela sofre um desvio em sua trajetória. Vamos representar aqui. Um jeito fácil de ver isso é assim, ó. Tendo um copinho com água, vou sair da frente e vou colocar o lápis dentro. Dependendo do ângulo que você observa, dá a impressão que o lápis está quebrando. Então, o que está acontecendo aqui? Então, devido ao meio ar, água, a luz que está sendo emitida do lápis dentro da água, a gente só vê alguma coisa se existe uma emissão de luz, uma reflexão. Então, o que está acontecendo? Está sofrendo um desvio e chega até nós e dá uma falsa posição. A gente está vendo, na verdade, dentro da água, a imagem desta parte do lápis, e não é a sua posição verdadeira. Então, depende do ângulo como você coloca, ele fica mais aparente ou não. Fica mais aparente ou não esse desvio. Então, esse desvio na trajetória da luz é chamado de refração. Muito bem. Então, é representado desta maneira. Eu tenho uma superfície e um raio de luz chega nessa superfície. Muito bem. E essa superfície permite que o raio continue. Só que a superfície separa dois meios distintos. Que meios? Vamos o mais comum aqui, o ar e a água. Então aqui a primeira lâmina d'água. O que vai acontecer? Vai acontecer que essa luz vai sofrer um desvio. E como vai ser esse desvio? O desvio pode ser um desvio para a esquerda ou para a direita, dependendo do tipo de meio, né? Então, vamos ver aqui. Vamos fazer uma análise com relação ao ângulo de incidência e agora o ângulo de refração. A nossa reta normal. Pronto, tem uma reta aí no ponto de incidência que está com 90 graus em relação à superfície. Então, este seria o ângulo de incidência. E esse aqui seria o ângulo refratado. Então, o que é refratado? Nada a ver com alumínio refratário, tijolo refratário, alguns utensílios domésticos, travessa refratário, que na verdade eles são refletores, é outro conceito. Mas não vamos agora. Tem bastante coisa que fisicamente é uma coisa e no usual é outra. Por exemplo, peso e massa. Você não vai comprar massa de um quilo de feijão, você vai comprar o peso, porque já ficou costume falar isso. Bom, enfim, não vamos discutir. Nós vamos fazer o trabalho da física aqui, que é discutir a refração. Então, essa luz sofre um desvio. Esse desvio, por exemplo, se a água e o ar vai ocorrer por quê? Porque ocorre uma variação na velocidade da luz
da onda luminosa da luz. Lembrando que luz é um tipo de onda eletromagnética, né? Então ela sofre uma variação. Como uma variação? Do ar para a água, vamos dizer, na água a luz se propaga mais lentamente. No ar ela se propaga mais rapidamente. No vácuo ela se propaga mais rápido que o ar ainda. Então, está relacionada essa velocidade da luz, ela está relacionada com o meio de propagação. A gente pode ter esse conceito. Se o meio for mais denso, a luz se propaga mais lentamente. O meio é menos denso, ela se propaga mais rapidamente. Por exemplo, se eu pegar uma peça de vidro e passar um raio de luz dentro da peça de vidro, supondo que esse vidro for maciço. Então, dentro dessa peça de vidro, o vidro tem uma densidade mais alta, ele vai se propagar mais lentamente. Muito bem. E devido a, principalmente, a nossa equação das ondas, porque luz é uma onda, V igual a lambda vezes F, é que nós vamos ter esse desvio, essa distorção aqui, aonde? Na direção de propagação. Ela teria uma direção assim. Então teria esse desvio, chamado de o seu desvio anular. Muito bem. Lembrando mais uma coisinha. Que coisinha? A frequência. Frequência é uma grandeza que nada altera a frequência de uma onda. A frequência pode dizer que é a identidade de uma onda. Então, a frequência, uma onda sempre vai ter a mesma frequência, sim, independente do meio que ela se propagar. Mas como a velocidade altera, então quer dizer que altera o comprimento da onda. Vamos entender, então, a frequência, aquilo que é dado em Hertz, é constante. Se a velocidade é um produto da comprimento de onda vezes a frequência, e a frequência não muda, então da mudança de um meio para outro, o que vai alterar é o comprimento de onda, é o lambda, porque a velocidade altera. Então, para alterar a velocidade, aumentar ou reduzir a velocidade, quando a luz passa de um meio para o outro, vai ocorrer o quê? Um aumento ou uma redução no comprimento da sua onda. Novamente, a frequência é inalterável. A frequência é o RG, a identidade. Aquilo é sempre fixo, não muda a frequência. A onda pode estar se propagando no vácuo, no ar, na água, no vidro, dentro do diamante, qualquer lugar que ele esteja se propagando, a frequência é a mesma. Então, o que vai variar é o comprimento da onda, menor ou maior, que vai indicar que a velocidade é maior ou menor. Vamos detalhar mais isso. Mais um conceito. Que conceito? Refringência. E o que é refringência? Refringência é uma propriedade que avalia a velocidade da luz no meio. Como assim avalia? Então, por exemplo, se eu tenho um meio mais refringente, a velocidade da luz é menor. Quanto mais refringente o meio, a velocidade da luz é menor. Então, quer dizer o quê? Que a refringência é uma propriedade em dificultar a passagem da luz? Exatamente. É como um paralelo que você pode fazer com a densidade. Posso dizer que quanto mais denso o meio, mais refringente? Pode. Não é exatamente, pode ter uma exceção ou outra, mas é isso. Quanto mais denso, mais lento é a velocidade naquele meio. Então, por exemplo, aqui, a água é mais refringente que o ar? Sim, ela é mais refringente que o ar. Então, se é mais refringente, a velocidade na água é menor que a do ar? Exatamente. Então, refringência
relaciona, então, podemos colocar assim. É, na verdade, uma grandeza comparativa, mais ou menos refringência. Vamos fazer assim. Maior refringência acarreta no quê? Menor velocidade. Muito bem. Então, quanto mais refringente o meio, menor a sua velocidade. Certo? Então, temos aí o conceito de refringência. Muito bem. Vamos ver agora. Quanto mais refringente, a relação com os ângulos. Que ângulos? Ângulos de incidência e ângulo de refração. Ângulo de incidência e o ângulo de refração. E é este o conceito aqui areado. Como assim areado? Observamos que aqui o ângulo, que ângulo? No ar, o ângulo de incidência, esse é o raio incidência, indicado pela seta aqui, o ângulo de incidência é maior que o ângulo refratado, exatamente. Então, quando o meio passa de um meio menos refringente para o mais refringente, maior o ângulo no meio menos refringente. Então, quanto maior a refringência, menor o ângulo. Qual o ângulo? O ângulo que nós estivemos tratando. Então, podemos fazer maior a refringência menor o ângulo. Qual ângulo? O ângulo que está sendo analisado. Por exemplo, na água, a refringência é maior. Então, relativo ao ar, o ângulo na água é menor que o ângulo no ar. Qual ângulo? Se estiver nesse sentido, aí eu digo que é o incidente, o refratado, mas eu posso ter uma situação inversa. Como inversa? Assim, o raio está se refletindo da água para o ar. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer isso. O ângulo e o ângulo. Aqui agora é o ângulo de incidência e aqui é o ângulo refratado. Então, refratado para onde passa. Ângulo de incidência aonde chega. Quanto maior a refringência, menor o ângulo. Então, tenho dois meios. Sempre eu vou estar relacionando essa refração pelo menos com dois meios distintos de propagação. Ok? Quanto à velocidade? Exatamente. Quanto agora maior a refringência, já é a propriedade da velocidade. Quanto maior a refringência, menor a velocidade. Isso já vimos. Mas a velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência. E a frequência não muda. Então, o que vai alterar quando passa de um meio para o outro? Para ver se for, vai alterar o comprimento de onda. Para a velocidade reduzir, o comprimento de onda tem que reduzir também. Para a velocidade diminuir, o comprimento de onda tem que diminuir, porque ele vai estar multiplicando uma constante que é própria daquela onda analisada. Então, a frequência não muda. Então, para mudar essa multiplicação, se é para aumentar, tem que aumentar ou diminuir o valor do comprimento de onda. Então, eu vou dizer da mesma forma. Maior refringência menor lambda. O que quer dizer lambda? Comprimento de onda. Muito bem. Então, aí vimos
refringência relativa ao comprimento de onda. Mudando de um meio para outro, você altera, então, o ângulo, você altera a velocidade e você altera o que nós alteramos aqui? O comprimento de onda. Existe uma grandeza que relaciona as velocidades. Então vamos ver qual seria o nome dessa grandeza. Índice de refração. O índice de refração, representado pela letra N, o N com uma perninha mais comprida ou o N mesmo, não tem muita variação. O que é? Nós estamos relacionando o índice de refração, é relacionado com um meio de propagação. Então, o que é? É essa razão aqui, C sobre V. E o que é C? Representado em física, C é a velocidade de quem? Da luz. Em que meio? No vácuo. Velocidade da luz no vácuo é C. E quanto é esse valor? Esse valor é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Esse valor nós vamos usar. Muito próximo a isso, usamos esse valor. Muito bem. E o que é V? V é a velocidade no meio estudado. Muito bem. Muito bem. Como a velocidade da luz no vácuo, a princípio físico nosso, até que se prove o contrário, é o máximo valor de velocidade possível. Tá? Quer dizer que nós temos, a princípio, esse é o máximo valor de velocidade da luz possível. Então, 3 vezes 10 oitava metro por segundo. Então, qualquer valor de V vai ser menor que este. Se eu tenho uma fração que o número menor está embaixo, essa fração sempre o número vai ser maior que 1. Como? Matemática. Ó. Qualquer fração que o número de cima é maior que o de baixo, esse número sempre vai dar maior que 1. 1, alguma coisinha. Pode dar acima de 1. Pode ser 2? Pode. Pode ser 3? Pode. Mas é sempre maior que 1. Então nós temos conceito que N é maior que 1. Muito bem. Então, o que nós vamos ter aqui agora? Com relação à refringência, quanto menor for a velocidade, maior vai ser o N. Quer dizer, quanto mais eu diminuo muito bem. Batendo o sininho aí para complementar nossa aula de hoje. Certo? Então, quando eu tenho 3 dividido por 2 é 1,5, 3 dividido por 1, 3. Então, quanto mais se diminui o denominador, maior você aumenta o resultado final. Então, eu vou dizer assim, que quanto maior o índice de refração, eu tenho maior refringência. Muito bem. E ela é diretamente proporcional, então, a refringência com o índice de refração. E inversamente proporcional aos outros conceitos. Então, quando eu maior o índice de refração, maior a refringência, e eu vou ter, vamos fazer um símbolo assim, menor velocidade, menor comprimento de onda e menor ângulo. Que ângulo? Ângulo pode ser o ângulo de chegada ou o ângulo de saída, ou seja, o ângulo de incidência ou o ângulo refratável. Se eu inverter aqui e colocar menor índice de refração, menor refringência, e inverte os outros, que eles são
diretamente proporcionais o índice e a refringência, e inversamente proporcional com os outros valores. Certinho? Ok? Então, depois a gente trabalha mais em cima disso. Continuando então. Aqui é bastante simples. Qual a velocidade? O que nós temos aqui? Qual a velocidade de... Vamos ver que ficou legal aqui. Vamos melhorar aqui. Qual a velocidade do quê? Da luz, lógico. Em um meio de índice de refração 1,2. Então vamos lembrar. M igual a C sobre V. Quem está procurando? Velocidade de um meio. Esse valor aqui. E esse valor aqui? Esse valor aqui foi dado. E esse valor aqui? Esse valor aqui é constante. Então, o que eu tenho? Dois valores conhecidos e quero um terceiro. Isso é a essência dessas fórmulas, né, físicas. Então, vamos fazer aqui. Vai ficar 1,2 igual a C sobre... Vamos colocar o valor de C dentro. 3 vezes 10 a oitava. Tudo isso dividido por V. Muito bem. Aí você pode fazer a sua matemática à vontade. Qual matemática à vontade? Quer multiplicar cruzado, colocar um embaixo aqui? Quer trocar de posição? Não. Esse vem para cá e esse vem para cá. Troca de posição. Então fica V 3,10 a oitava dividido por 1,2. Faz essa continha e repete o 10 a oitava, vê se fica, como fica. Fica dentro do padrão, que padrão que a gente tem que ver aí? O padrão chamado notação científica. Tá? Então tem que ficar o conceito em notação científica. Faz a conta 3 dividido por 1,2, vai dar 2,5 vezes 10 a oitava metros por segundo. Está com dúvida em notação científica? Tem um videozinho de 4, 5 minutos lá no canal, entra lá e dá uma olhadinha, certo? Aí está. Saudações.